Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast da Passos e Compassos, e hoje com uma conversa ainda mais informal para partilharmos aqui algumas novidades. Olá, Sofia. Olá, José, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Bom, então a primeira série deste Dois Passos de Conversa dedicada aqui à equipa artística da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte, principalmente para nos conhecermos, chegou desta forma ao fim. Mas ao fim não quer dizer que tenha aqui finalizado e que tenhamos colocado aqui um ponto final. Já abordaremos mais à frente qual vai ser a possível continuidade que poderemos dar a este podcast, não é, Sofia? Exatamente, é verdade. Assim como referiste, portanto, a primeira série dedicada a quem somos, ao fim e ao cabo, decorreu entre fevereiro e abril e lançámos 11 conversas e ficámos a conhecer melhor as nossas origens, as interligações entre as pessoas e também como iniciaram a sua colaboração na Passos e Compassos Dançarte. É verdade, e foi muito curioso porque realmente houve, apesar de alguns de nós já nos conhecermos há alguns anos e sermos bastante cúmplices, há sempre pormenores da vida e do percurso de cada um que é muito interessante realmente descobrirmos e que descobrimos com estas conversas. E na verdade nós conversamos com a direção artística e com os criadores que fazem parte normalmente das produções da Passos e Compassos e da Dançarte, com os criadores, com a Sofia Belchior, com o António Machado. Conversámos com os intérpretes, o Ricardo Mondim, a Sofia Luz, o Ivanuel Tavares, o José Lobo e o Pedro Sampaio. Falámos também com os colaboradores Carlos Teixeira, o João Belchior, a Diana Pais e a Catarina Simões. Ficaram algumas coisas para dizer, é verdade, pois nem sempre é fácil falarmos de nós e de quem somos e do que fazemos. Aliás, muitos de nós até escolhem outras áreas que não a palavra para se expressarem, não é? E por isso foi um desafio para todos. Agradecemos também à equipa mais uma vez, porque saímos todos de uma zona de conforto para oferecermos também esta valência ao público, sim. E eu agradeço também a ti, Sofia, por termos sido parceiros também aqui neste desenvolvimento e neste desafio que foi criar, de facto, aqui este podcast, que acho que foi prazeroso também para nós, mas foi um desafio porque não é algo com o qual nós estejamos a fazer todos os dias, ou seja, claro que temos aqui contacto com a palavra, mas de facto desenvolver mesmo a nível tecnológico aqui um podcast é sempre um desafio, para além de que ficámos a conhecer melhor a equipa. Como estava a dizer há pouco, foi também interessante desenvolver este projeto porque nos motivou, nos orientou e nos manteve ligados às nossas convicções, principalmente agora neste tempo mais difícil, mais neste tempo desafiante. Bom, e então, na verdade, também nos orientou e nos manteve ligados aqui às nossas convicções e opções e formas de estar na vida, e também porque nos manteve uh, na nossa principal missão, que é trabalhar para o público. Sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, entretanto, nós também aproveitamos aqui para partilhar convosco que no dia 29 de abril celebrou-se o Dia Mundial da Dança, promovido pelo Conselho Internacional da Dança, uma organização interna da Unesco, que é celebrado sempre no dia 29 de abril, desde 1982, e para quem não sabe porquê, porque é a data de nascimento de Jean-Georges Noverre, que nasceu em 1727 e faleceu em 1810. Quem foi este senhor, Sofia? Sim, já agora acrescentamos que o Noverre foi um bailarino e mestre de dança, mas também é muito conhecido pelas cartas teóricas que escreveu sobre a dança e sobre o início do ballet. E o seu pensamento centrou-se muito na atuação do intérprete, ou seja, ele discute muito e separa aquilo que é o ballet da dança e da pantomina e realmente começa a priorizar a coreografia e a interpretação, não é? Estamos a falar no século XVIII, Uhum. e foi sem dúvida uma pessoa muito importante que marcou o percurso da dança, e aquilo que a dança é hoje também terá sido seguramente desenhado por este senhor Sim, é nestes engraçado que anos. essas premissas que ele desenvolvia, não é? Estão profundamente ligadas aos dias de hoje e ao presente. É incrível que mesmo tendo passado tanto tempo, que
realmente também a arte vive desses ciclos e de realmente era um visionário na Sim, sua exato, altura, sim, para não nós é? agora falar de coreografia ou falar de interpretação de dança são conceitos extremamente lógicos e atuais e como é que eu ia dizer, fazem parte do nosso Uhum. cotidiano, na altura não era assim e, portanto, sim, ele foi um visionário em começar e deixar escrito, não é? A questão dos documentos muito importantes, ficar escrito as suas orientações e que muitas delas, sim, orientaram Uhum. as pessoas que na altura desenharam o percurso da dança e o início Por da isso, dança, sim. sim, parece-me Uhum, o dia 29 de Abril é um dia especial para nós, não é? Para a dança, para as artes, não é? Tanto o Dia Mundial da Dança, como o Dia Mundial do Teatro, como qualquer uhum, dia uhum. que celebra as artes, porque as artes, de alguma forma, e principalmente nos dias de hoje, estão cada vez mais interligadas e, portanto, de facto é um dia muito, muito especial e ser celebrado aqui no dia de nascimento desta personalidade é realmente muito justo, Uhum. parece-nos, não é? E este ano, o Dia Mundial da Dança, ah, parece que tem vindo a ganhar uma especial atenção por parte de todos com o passar dos anos. Já tínhamos até partilhado isto, Sofia, e a Uhum, verdade uhum, é que sim, este ano, talvez pelas condicionantes que estamos a viver e, e por percebermos que realmente a arte faz parte aqui de um peso e fulcral para que a sanidade mental e a saúde mental das pessoas se mantenha e para o desenvolvimento humano e interno de cada um de nós. Este ano realmente teve uma grande projeção mediática, com presença na televisão portuguesa, uhum, uhum. muita partilha nas redes sociais, nas páginas de internet, newsletters, etc. O que quer dizer, quer individualmente por parte de cada uma das pessoas, quer por parte de entidades, algumas de outras áreas até, o que é muito, muito gratificante realmente termos aqui esta inclusão e de facto união também e de alguma forma aqui uma valorização deste dia e da celebração deste dia que merece ser prolongado pelos restantes dias dos anos. Exatamente, sim. Sim, há até que quem duvide destas celebrações, não é? Desta criação dos dias não é? E às vezes até achamos que já há dias para tudo e para nada, mas a verdade é que muitas das pessoas, se não for assim, também não tomam consciência sobre as artes, não é? Uhum. Nós estamos cá dentro, é o nosso meio, é diferente, mas a verdade é que se calhar muita gente tomou consciência do dia da dança e se calhar até dançou um pouco, ou ouviu um filme sobre dança, ou leu um livro, e isso é muito estimulante nós percebermos essa projeção. Portanto, ao longo dos anos tem vindo realmente a merecer, e talvez, como referiste, o facto de o ano passado e este ano sermos obrigados a uma partilha mais através da internet, não é? Se calhar em alguns Veio pontos até mais, impulsionar. sim, e até mais imediata para algumas pessoas. Nós temos que Uhum. considerar que realmente há pessoas sem recursos e sem meios para ir ao teatro ou para ir aos espetáculos, não é? Ou a alguma formação, e portanto, neste caso, até chegamos mais longe, não podemos só ver coisas más deste contexto em que estamos mergulhados. Sim, E há acabámos por também algumas desenvolver coisas boas, outras. Sim, exatamente. sem dúvida. Pronto, e sim, eu lembro-me perfeitamente deste dia ter sido instituído, não é? Pronto, na altura eu ainda era estudante na Academia de Dança em Setúbal, e ao longo dos anos realmente tem vindo a atrair outros públicos, outras pessoas. Há muita gente que fala do Dia da Dança e que não é da dança enquanto profissional. Isso é muito interessante, sim. Sim, é de facto, e já agora, já porque estamos dentro deste tema e sobre a mensagem oficial deste Dia Internacional da Dança, que na verdade são duas, não Uhum, é? A primeira do Alkis Raftis, que é presidente do Comitê Internacional da Dança, da Unesco, em que ele apela aos profissionais da dança que desempenhem o seu papel na sociedade. hum, Comparando-nos a nós, enquanto profissionais, como uma vacina contra um vírus potente que está a danificar a alma. uhum, Portanto, podemos interpretar daqui as nossas convicções também e aquilo que nós exatamente, já sabemos há muito tempo, não é? E claro. desenvolvemos a nossa profissão enquanto missão, mas de facto nós temos aqui um papel preponderante também Sim, para sim, com o público e o público também tem essa claro, responsabilidade claro.
de se Este auto. comitê, este comitê habitualmente, ou seja, todos os anos, propõe e orienta de alguma forma a comemoração deste dia, até com linhas estratégicas para as entidades, para as companhias de dança, para as escolas. Antecipadamente eles dão-nos umas linhas para que haja uma união e uma leitura deste dia nas celebrações que habitualmente seriam presenciais. E realmente este ano a mensagem é um pouco diferente, como se compreende, e é mesmo um apelo, ou seja, é valorizarmos aquilo que fazemos de melhor e como melhor sabemos, não é? Para realmente ir para junto das pessoas, para criar bem-estar, para criar alento, e isso é muito interessante haver este apelo e também esta valorização das próprias áreas, não é? Porque ao fim e ao cabo são também tempos complicados, mas que também nos ajudam a posicionar as artes e as áreas em particular E acho que na comunidade, sim. se antes a comunidade ou a sociedade poderia olhar apenas para as artes, ou houvesse quem olhasse para as artes apenas como, por exemplo, como puro entretenimento, ou Uhum, apenas uhum. para ir, para se distrair, de facto não é bem assim. Sim, Existe percebemos espaço para neste entretenimento. confinamento que não é bem assim, Não é bem exato. assim, que a arte é muito mais que entretenimento, podemos ser comparados a uns médicos da mente, médicos do coração, Uhum, médicos que uhum. fazemos de facto aqui falta, ao equilíbrio e à sanidade mental e à saúde mental de uma sociedade e ao desenvolvimento. Claro. Portanto, existe aqui um peso e uma responsabilidade, quer da nossa parte, quer da parte do público em procurar a arte, Uhum. neste sentido. Mas temos uma segunda mensagem também. Exatamente. Então, o Frederic Vogel, penso que Uhum. se dirá Sim, assim, acho que sim, ele acho é que está bem. alemão, é intérprete e é alemão, é um bailarino virtuoso, é um bailarino que tanto dança clássica como dança contemporânea. Ele neste momento está em vários teatros do mundo, é convidado para diferentes galas ou para diferentes temporadas de dança e realmente a mensagem dele é direta, eu acho que é muito direta e muito relacionada com os intérpretes e com o seu trabalho. Depois, Ah, eu e gostei muito, sou suspeito, não é? Somos Exato, suspeitos, sim, é mas muito interessante porque normalmente as sim, mensagens até lá está, são lendo as mensagens dos anos anteriores, são ligadas ao público, ou ligadas à formação, ou ligadas à dança enquanto universal, e ele aqui realmente centra-se muito na questão do intérprete, daquilo que os intérpretes sofreram e ainda estão a sofrer, porque nós ainda estamos em contexto de pandemia, e portanto há ainda muitos teatros, nós em Portugal estamos agora numa fase um pouco melhor, mas há muitos teatros fechados, há muitas companhias que não estão a trabalhar, e portanto ele apela realmente e dirige-se no sentido em que as pessoas, os bailarinos, neste caso os intérpretes, acreditem que vão continuar a dançar e que se vão reinventar com esta agilidade física, mas também ele refere muito a questão psicológica, não é? A que as pessoas com este treino e com esta formação conseguem ter, e portanto sim, apela à força mental para que ajude a superar e a reinventar. E ele depois diz para continuar a dançar e inspirar o público. Pronto, e uhum. portanto, eu acho que é muito interessante e haver este paralelo das duas. Uma ao fim e ao cabo apelam as duas, mas uma muito relacionada. Eu, quando li esta, pensei que realmente ele estava a falar com os outros colegas de profissão, Uhum, e uhum. isso é interessante, sim. Sim, sem dúvida, é uma mensagem muito especial, porque é muito cúmplice de quem realmente pratica a Uhum, dança uhum. e como quem realmente leva a dança como e a arte como a sua profissão. De Sim, facto, e claro, quando lemos parece que nos identificamos logo à partida, porque exato, exatamente, sim. as palavras realmente parecem-nos dirigidas a nós. Claro, Hã, e a maior parte das pessoas pode nos dizer, e com razão: mas todos nós tivemos que parar, muitas claro das que sim, profissões deixaram de existir, ou deixaram, algumas até deixaram claro de que fazer sim, sentido e claro que tudo sim. isso, mas quem acompanha realmente a vida de um bailarino, e principalmente destes bailarinos virtuosos, com um trabalho muito exigente Sim, diariamente, sabe que realmente aqui foi complicado. Dançar em casa é quase, quase impossível, não é? Pronto. sim, Todas estes bailarinos, todos nós, não é? Precisamos de espaço, e no caso deles, por mais aula que se faça e porque se mantenha mentalmente a motivação, há muita coisa daquela disciplina diária de técnica competitiva exatamente, e que mesmo de não se técnica consegue fazer, desenvolvida, sim. E que que é passa impossível realmente por um fazer trabalho em com estúdio. sim, que é E, impossível fazer com uma sala ou Sim, num e quarto, portanto é percebo impossível com perfeitamente móveis. este desabafo dele, e sim, oxalá que nós Claro, passemos isto rapidamente para vermos os estúdios cheios de bailarinos e os com espetáculos outra vez a certeza. acontecer e assim.
e sim, vamos Com acreditar nisso. certeza. Sofia, e a Sim. Passos e Compassos, criou uma página dedicada com vários conteúdos para explorar, não foi? Exatamente, essa página pode-se aceder através do site principal ou até do link direto que nós partilhamos nas redes. Tem vários conteúdos, como tu referias, fala-nos da Uhum. origem do Dia Mundial da Dança, que já aqui mencionámos, tem os links diretos para estas mensagens oficiais. E tem depois também uma zona dedicada às respostas ao desafio lançado aos intérpretes e à comunidade. Ou seja, nós lançámos ainda no mês de março, sim, lançámos um desafio para quem quisesse partilhar a arte da dança e aquilo que o motiva ou a expressão através da dança, e recebemos várias respostas. Convido-vos a ir ao site a Uhum. descobri-las, e portanto, para além dos nossos intérpretes, temos também depois algumas escolas e algumas pessoas individuais que acederam ao convite e que nos lançaram várias propostas, sim. Sim. Temos depois também alguns links selecionados com dedicação, ou seja, que eu escolhi com atenção para explorar o mundo da dança. Alguns têm links para ver espetáculos, outros têm jogos de dança, outros têm alguns mais dedicados aos mais novos, os outros dedicados ao público em geral, mas sim, é preciso clicar e é preciso abrir e dedicar ali um bocadinho de tempo, mas acho que pode ser uma viagem interessante de fazer. Ainda nessa página vão encontrar algumas fotografias e registro de várias iniciativas do Dia Mundial da Dança em Palmela ao longo dos anos, que neste caso em Palmela especificamente nós celebramos em parceria com a Câmara Municipal de Palmela desde 97 e portanto já há aqui um percurso de várias iniciativas neste dia. E dizer-vos que esta página, para além da divulgação do dia e das próprias atividades, tem também um caráter pedagógico, foi criada a pensar nisso e foi enviada para a comunidade educativa e para a comunidade sénior do Concelho de Palmela. Sim, espero que Muito tenham especial, desfrutado, muito e a página especial. vai continuar online para que as Somos pessoas suspeitos possam dedicar. porque, Sim. porque organizaste, ainda por cima selecionaste ali realmente links com muita dedicação para que o público possa ter acesso também a opções diversificadas Uhum. e isso é muito, muito interessante. Passem por lá, dediquem-se tempo a descobrir porque está realmente bonito. Está um trabalho bom e está um trabalho muito rico do ponto de vista da diversidade. Outro assunto é que, e acho que é de assinalar, porque foi uma semana intensa também para nós, foi uma semana de volta, de voltar. Esta semana, a Companhia Dançarte voltou ao estúdio para prosseguir com o ciclo Cirá. E porque a direção da Passos e Compassos mantém também a premissa de que devemos aceitar este tempo que vivemos e não ir contra ele, Uhum. temos orientado também o trabalho acautelando medidas de segurança. Utilizamos máscara, lavamos frequentemente as mãos, mantemos o distanciamento sempre que é possível, Uhum. ainda que na dança por vezes não seja realmente assim sempre tão linear, mas ainda quando não conseguimos manter esse distanciamento estamos de máscara e acho que é importante nós também darmos este conhecimento não só ao público, mas também para perceberem melhor como é que se passam, através pelo menos aqui de palavras e não de imagens, mas realmente relatarmos aqui um bocadinho de como é que acontecem Sim, os sim, ensaios neste exato. contexto, porque de facto foi uma semana muito especial para nós porque pudemos voltar, mas de facto temos que estar aqui voltamos, mas voltamos com os devidos cuidados, com as devidas diligências aqui, Exatamente, sim. pronto, Sim, na verdade, até nos temos debatido com questões que lá está, que até à data eram desconhecidas. E sim, mas acima de tudo é muito bom voltar a ver o estúdio sim, é. convosco, não é? E é um estúdio habitado, um estúdio com música, até o próprio Cine Teatro São João, para quem não sabe, é lá que nós trabalhamos, em Palmela. Uhum. Voltar a ter música a tocar e pronto, e de certa forma voltar a fazer sentido, não é? Tudo isto. Uhum. Mas sim, claro, temos ainda muita coisa para descobrir. Dançar de máscara tem sido para nós uma É um descoberta, desafio pronto, um sempre. desafio. Mas sim, e vamos com certeza dar os passinhos de cada vez, de forma a cautelar tudo, mas entretanto temos mesmo muito que preparar e muito para oferecer ao público, sim. E começamos já com a reposição do espetáculo Cirá a Solo, um espetáculo que foi criado em outubro de 2020 e que volta à cena no dia 14 de maio, no Cine Teatro São João, numa programação da Câmara Municipal de Palmela com o Mural 18, para quem não sabe, uma plataforma nova criada
apoio às artes e aos artistas. De referir também que este Uhum. Cirassol foi criado num contexto, o ciclo tem uma duração de 4 anos. As 2 produções que nós iríamos apresentar, o ano passado não foram possíveis de apresentar, porque exatamente pela situação e pelo contexto atual, e o Cirá a Solo, que vai estar no dia 14 de maio no Cineteatro São João, foi criado e foi estreado em outubro de 2020, exatamente com um propósito de existir um espetáculo, não de pausa do ciclo, mas um espetáculo que fosse adaptado ao Exato. contexto atual e que fosse, de alguma forma, um cartão de visita do ciclo. E, portanto, convidamos-vos a estarem presentes no dia 14 de maio no Cineteatro São João. Exatamente. E depois seguimos, na verdade até já estamos a fazer esse trabalho, não é? Como não poderia deixar de ser. Vamos finalmente estrear o Destempo Vertical, que é o quinto buquê do ciclo Cirá, e isso irá acontecer no dia 9 e 11 de junho no Cineteatro São João também. Este espetáculo estava inicialmente previsto para abril de 2020, como o José explicou, foi adiado, passou para abril de 2021 e neste momento vamos acreditar que vai acontecer então sim, no mês de junho. Esperemos Vamos que tudo corra acreditar, da melhor forma. estamos em estúdio, estamos a trabalhar para isso. Se assim não acontecer, não será por nós já teríamos cumprido este calendário exatamente como ele Claro. estava estipulado, mas obviamente compreendemos que o ano passado era um contexto bastante difícil. Este ano estamos melhor preparados porque Já conseguimos sabemos encontrar mais, aqui, não é? Claro. sim. Tivemos um ano para encontrar aqui estratégias para nos conseguirmos organizar. E de Uhum. seguida, a este destempo vertical nos dias 9 e 11 de junho no Cineteatro São João, prosseguimos para a segunda parte, para a segunda parte deste ano que era para ser o ano de 2020, que agora passa a ser o ano de 2021, e passamos para a segunda criação, que é Aroma do Tempo, que vai estrear nos dias 6 e 7 de agosto na Casa Ermelinda Freitas, que na verdade merece aqui a nossa especial atenção, pois este contexto, como eu estava a dizer, implica também alterações nas opções artísticas do ciclo, mas não é só por isso que merece a nossa especial atenção, também merece a nossa especial atenção porque é uma casa especial. O ano passado cumpriu 100 anos, ao Uhum. mesmo tempo que a Passos e Compassos e a Dançar cumpria também 25 anos, e ao mesmo tempo que a companhia cumpre 10 anos de ter estado também na Casa de Melinda Freitas, em 2010, com Exatamente, com o intenção. espetáculo em Vinha. Uhum. Portanto, são tudo números aqui redondinhos, mas que não celebramos em 2020, mas que estamos aqui prontos para celebrar em 2021, assim que os ventos nos sejam favoráveis. Exatamente, sim. Vamos, e por último destas novidades, vamos também retomar a difusão com o espetáculo PNP, um espetáculo para os mais novos e famílias, que foi criado em novembro de 2020 e que segue agora para Estarreja e para Vila Real ainda no mês de maio. Sim, estejam atentos às datas. Muito bem, portanto, temos aqui muita oferta É para verdade, muito marquem nas trabalho, agendas, sim, também. muito trabalho, marquem nas agendas, vai ser um trabalho muito exaustivo também para nós, com muita dedicação e que será certamente chegará ao seu culminar com esta Uhum. concretização e com a partilha convosco, com o público, e só assim realmente faz sentido e é realmente o que pode existir de mais gratificante é realmente essa partilha e nós percebemos que estes dias, 14 de maio no Cirá a Solo, 9 e 11 de junho com o Destempo Vertical no Cineteatro São João e depois dias 6 e 7 de agosto na Casa de Melinda Freitas, só fará sentido e será realmente gratificante com a vossa presença. Em relação a esta rubrica podcast, queremos dizer-vos que este dois passos de conversa vai fazer aqui uma breve pausa nas emissões, mas voltaremos ainda este mês de maio com novos episódios dedicados à criação. Estamos também nós a desenvolver este conceito de podcast e também a criarmos aqui o nosso próprio caminho naquilo que queremos retirar dele. E então, neste mês de maio, haveremos de voltar aqui com estes novos episódios dedicados aqui à criação, mas especialmente aqui, especificamente ligados aqui ao ciclo Cirá, Uhum. em que faremos aqui algumas conversas com os criadores e com os intérpretes que integram aqui o ciclo, nomeadamente estas criações que acabamos de dar a conhecer e que vamos estrear em breve. Exatamente. Sim, temos também pensado sobre outras temáticas, como por exemplo a criação, a formação, os próprios públicos, o trabalho com a comunidade e eventualmente até com algum evento específico, como é o caso da Semana da Dança.
E por isso, se tiverem outras ideias, façam-nos chegar as vossas sugestões para temas a abordar no futuro, através do nosso e-mail, sim. Ah, Sim, e já agora sugerimos também que acompanhem também as propostas, como estávamos a dizer há pouco, da Passos e Compassos, e da Dançarte na página da internet e também nas redes sociais. Portanto, temos aqui esta emissão também serve aqui para colocarmos aqui um não um ponto final, porque não é, mas é um umas ponto e vírgula, reticências. exatamente, é um Sim, há ponto e umas vírgula. Há reticências, umas reticências, sim. vai haver aqui uma continuidade, mas, de facto não queríamos terminar aqui, as emissões das entrevistas, com os intérpretes e com os criadores que normalmente, fazem parte das equipas artísticas e criativas, não queríamos de repente deixar aqui em suspenso e achámos Uhum. também interessante dar-nos a conhecer aquilo que o futuro também nos vem trazer, aquilo que temos estado também a desenhar, em termos de criações e também, dizermos um pouco aqui, dar-nos a conhecer também aqui o futuro deste 2 passos de conversa, ou pelo menos da intenção que nós temos para com esta rubrica. Sofia, obrigado, gostei, foi E eu é que muito. agradeço toda a disponibilidade, sim, a tua participação também neste projeto, e por isso, sim, vamos continuar juntos, sim. Sim, vamos E continuar. Pedimos também que estejam atentos, fiquem atentos porque ri vão visitando a página, tanto a página do Instagram, do Facebook, hum, e se calhar esta breve pausa, serve também para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir todas as outras emissões, voltar a ouvir esses episódios ou ouvir e depois então sim, seguirmos juntos. seguirmos, sim. Exato. Portanto, saudações a todos, um grande abraço e aqui um cumprimento especial a quem nos está a ouvir e a quem nos acompanhou durante todas estas emissões. E bom, e chegamos assim ao fim, que não é um fim, deste 2 passos de conversa. Obrigado, Sofia. Obrigada, até já. Até já.